bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar, e no vídeo de hoje nós estamos aqui para comentarmos os capítulos 53 e 54 do livro A Cruz de Fogo. Para a semana que vem, anota aí, porque nós vamos ler os capítulos 55 e 56 do livro A Cruz de Fogo. Gente, finalmente um capítulo aí que a gente já viu na série, né? Que a gente já viu isso acontecendo na série, então vai ser muito mais fácil da gente visualizar esses capítulos da semana. Lembra que eu comentei pra vocês que lá no capítulo passado, a Claire e algumas pessoas que estavam do lado de fora ali, né, que estavam acompanhando o incêndio, estavam ouvindo a voz da tia Jocasta gritando e pedindo por ajuda, gritando socorro. Eles correm pra ajudar a tia Jocasta, que eles encontram ela amarrada e ela tinha sinais de que tinha sido amordaçada também. Até então, isso a gente não tinha visto na série, tá diferente, né? A tia Jocasta havia sido atacada, Duncan Hines está jogado no chão, gente, ele havia sido atacado também na cabeça e acabou desmaiando. E eles prenderam a tia Jocasta porque eles precisavam da tia Jocasta acordada. Eles queriam uma informação que só ela saberia dar. Onde estava o ouro francês, né? Gente, mas essa história do ouro francês ainda não acabou? Não, não acabou e não vai acabar tão cedo, gente. Eles queriam saber, esses bandidos, eram 3 pela descrição da tia Jocasta, e dá um friozinho na barriga da Claire, do Jamie e companhia quando ouvem isso, que um desses homens era um irlandês, ele não era nem um pouco cavalheiro e era irlandês. Stephen Bonnet, né, gente? Não é segredo pra nós. Quando a gente ouve dizer que a tia Jocasta tá amarrada e amordaçada minutos depois do Stephen Bonnet ter aparecido ali nos livros, a gente já sabe que isso é obra dele, né? Mas ela confirma isso pra nós. Havia um outro homem que ela não reconheceu a voz, e o terceiro homem, ele fazia questão de ficar quietinho, calado, porque ele não queria ser reconhecido. A tia Jocasta sabia que ele era um conhecido dela, porque ele ficou o tempo todo calado, ficou distante dela, para justamente a tia Jocasta não ter essa oportunidade de reconhecê-lo. Quando a gente tá lendo, a gente tem a ideia de que seja o Philip Wiley, principalmente porque ele estava junto com o Stephen Bonnet no final do capítulo passado, gente. Mas durante todo o trecho e do que acontece também no próximo capítulo, a gente já tem a certeza de que não é o Philip Wiley, mas a gente já vai chegar lá. Quando a tia Jocasta é encontrada, várias pessoas estão junto com a Claire, com o Jane, inclusive o Major MacDonald. Mas a tia Jocasta só começa a contar essa história do ouro francês depois que todos deixam o quarto e que só ficam eles em família. Então estão no quarto Roger, Jamie, Claire e Brianna. Apenas essas pessoas estão ali no quarto quando a tia Jocasta conta a história do que aconteceu. E lembra que lá na série a gente tem um capítulo onde a tia Jocasta conta tudo o que aconteceu com ela e com a família dela após Culloden? Então, aqui a gente tem esse mesmo trecho, gente. Foi assim, angustiante. Eu confesso pra vocês que eu senti um aperto no meu peito enquanto eu lia. Eu tô contando aqui pra vocês, eu tô me arrepiando. Eu achei esse capítulo tão forte, gente. Na série foi muito triste escutar tudo que a tia Jocasta teve pra nos contar, né? Ver tudo que a tia Jocasta teve pra nos contar sobre a morte da Morna, que morreu ali junto com ela quando eles estavam tentando escapar após a derrota dos Jacobitas lá em Culloden. Foi muito triste ver tudo aquilo acontecendo, e vocês imaginam a cena acontecendo aqui nos livros. Muitos detalhes, a tia Jocasta dá muitos detalhes pra nós de como foi que aconteceu, como foi que ela teve que abandonar a filha morta, né? E como foi que ela teve que fugir, deixando pra trás a sua família ainda, né? Seus netos, suas 2 filhas que ficaram pra trás, e ela sabia que elas iam morrer, que elas não tinham como sobreviver ali após a derrota dos Jacobitas em Culloden. Se elas não morressem ali na hora, né, porque os soldados ingleses, eles estavam matando todas as pessoas que tinham um envolvimento com a causa jacobita. Então, ou elas morreriam ali na hora, ou elas morreriam com o passar do tempo ali de fome, porque a maior parte das pessoas morreu realmente de fome depois de Culloden. Então, a tia Jocasta abandonou tudo e todos para fugir com o Hector, né, para tentar salvar a sua vida. E ela até fala aqui que o Hector era um homem muito prático. No exato momento onde ele soube que as filhas dela estavam mortas ou estavam para morrer, ele não pensou 2 vezes em levar a tia Jocasta para as colônias para tentar sobreviver. Então sim, o Luiz, ele mandou o ouro pro Charles, mas ele enviou esse ouro tarde demais, né? O ouro teria que ter chego em janeiro e ele chegou no final de março, o que não deu tempo de ajudar o Charles ali a comprar munições, né, a fortalecer o seu exército. Então, o ouro sim foi enviado pelo Luiz, pelo rei Luiz da França, para o primo, para o Charles Stuart, mas enviaram esse ouro tarde demais. Esse ouro foi distribuído entre 3 pessoas, que eram as 3 pessoas que receberam esse ouro quando ele chegou na Escócia. Uma dessas pessoas era o Dougal Mackenzie,
O outro era o Hector Cameron e a outra pessoa era um desconhecido. A tia Jocasta conhecia esse homem de vista, ela não sabia o nome dele, então ela não tinha como falar quem ele era. E nesse momento ela até se pergunta, será que se eu ouvisse a voz dele eu reconheceria esse homem mesmo depois de tanto tempo? É um questionamento que ela se faz, né? Então a gente tem ali dois personagens conhecidos, Hector Cameron e Dougal Mackenzie. Se eu não me engano, o Hector Cameron levou a tia Jocasta junto, porque ele acreditava, confiava muito nela. Na verdade, eu não me engano, ele realmente levou a tia Jocasta junto, porque ela era de sua extrema confiança. E esse terceiro homem, que a tia Jocasta não sabia exatamente quem era, ele também levou um criado junto. Eles partiram esse ouro, cada um ficou com um pouquinho desse ouro, e eles prometeram cuidar desse ouro para um dia, futuramente, eles enviarem para o Charles assim que ele conseguisse se estabelecer. O que não aconteceu, então Hector Cameron acabou se apossando ali da parte que ficou com ele. Foi até com esse dinheiro que ele comprou River Run, mas foi com todo o trabalho dele que ele tornou River Run tão próspera, assim como é nos dias atuais aqui dos livros. Então, uma parte ficou com o Dougal e a outra parte ficou com esse terceiro homem. O Stephen Bonnet e esses outros dois homens que estavam ameaçando a tia Jocasta estavam atrás desse ouro que pertencia a Hector Cameron e tia Jocasta. Eles estavam atrás desse ouro. Obviamente que a tia Jocasta não revela para eles onde está escondido, mas a tia Jocasta precisava dispersar a atenção deles. E ela faz isso. Ela manda eles pro barracão onde estava o corpo da escrava Beth. Porque ela imaginava que se eles chegassem lá e vissem esse corpo, eles assustariam e não teriam mais atenção para procurar esse ouro. Isso era o esperado e não foi muito bem isso que aconteceu, a gente já sabe. E no capítulo seguinte, gente, a gente acaba descobrindo, né, que Roger e Jamie estavam mantendo Philip Wiley ali preso. Ele estava lá nos estábulos preso e Jamie faz ele contar tudo que aconteceu, né, como é que ele foi parar lá no barracão. Apesar do Jamie já saber o que a tia Jocasta tinha feito, o Jamie queria ouvir da boca dele, né, o que foi que fez você ir até o barracão naquela noite. E ele fala pra nós que ele queria ver o Lucas pela última vez, né? E, gente, a situação, né, não é de dar risada, não, mas eu dei risada porque esse momento aqui foi um tanto quanto cômico. Philip Wiley e Jamie começam a brigar, eles começam a se enfrentar e tudo mais. E quem precisa apaziguar a situação é a Claire, gente. Ela bate o pé, coloca os dois no lugar deles, né? Cada um no seu lugar. E assim o Philip Wiley fala o que é que foi que ele foi fazer no barracão. Ele foi matar a saudade do Lucas, o seu garanhão, já que ele não veria mais, né? O Lucas não era dele mais, ele havia pedido o Lucas pro Jamie no jogo. E ele morrendo de saudade, ele fala que, gente, eu fico até com dó dele, confesso pra vocês, que ele viu o Lucas nascer, né, que ele passou boa parte da vida dele com ele, então ele queria se despedir do amigo. E foi isso que ele foi fazer. E quando ele tava lá no estábulo, ele escutou um barulho no barracão que fez com que ele fosse até o barracão. Ele não sabia se ele estava sendo seguido, ele não prestou atenção nisso, mas muito provavelmente sim, o Stephen Bonnet estava atrás dele e foi o que a gente viu. Até então é isso que aconteceu, gente. Tanto Jamie quanto Claire quanto Roger acreditaram nessa versão do Philip Wiley de que ele realmente não estava junto com o Stephen Bonnet. Mas aí eu comecei a me perguntar, gente, se ele não estava, quem era esse terceiro homem que estava lá na casa e que muito provavelmente a tia Jocasta conhecia? Tô aqui me perguntando se tem alguma relação com a morte da escrava Beth, se é alguma coisa totalmente aleatória, se é um personagem que a gente já conhece. Confesso pra vocês que tô aqui com muitas dúvidas. E o Stephen Bonnet consegue fugir, né, porque o Jamie, ele trava meio ali que uma briga com ele, eles começam a se bater. Quando Jamie e Claire são surpreendidos lá no barracão, né, na noite anterior, mas o Stephen Bonnet consegue fugir. O Philip Wiley só viu que ele conseguiu fugir no Lucas, mas não viu mais nada, viu a direção e não viu mais nada. A gente sabe que ele vai voltar, né, porque ele não encontrou o que ele queria, que era esse ouro francês, então muito provavelmente o Stephen Bonnet vai voltar. E, gente, eu imagino que agora a gente vai ter fortes emoções, incluindo o Stephen Bonnet em toda a história, porque ele passou um tempo sumido e agora que ele está de volta e está na região de Ridge, muita coisa vai acontecer, tenho certeza disso. E aí, gente, me conta aqui o que vocês acharam da leitura dessa semana. Tivemos um capítulo um pouquinho parecido com os episódios que a gente viu na série, e a leitura pra mim tá cada vez mais interessante e mais emocionante. Eu espero muito que vocês também estejam gostando do retorno do Clube da Leitura, viu? A gente se vê nos próximos vídeos. Um super beijo e até lá! Tchau!